mais chato de estar aqui entravado é que vou perder a semana de ski que faço todos os anos na Suíça por esta altura. É o país que temos. 1, 2, 3. Como é que é, pequeno ouvinte? Está tudo? Antes de passarmos para o episódio de hoje, fiquem apenas com uma pequena palavra de agradecimento do patrocinador do nosso último episódio. A Marisqueira do Lago abriu uma nova casa com localização junto a um lago, só que outro, expandindo assim o seu império à beira de grandes ajuntamentos de água. Durante a próxima semana e apenas na próxima semana, todos os ouvintes deste podcast terão 32,5% de desconto na especialidade da casa, o famoso prega a bife. Para usufruir deste desconto, basta estalar a língua 3 vezes, apontar o indicador e buscar o olho no momento em que efetuarem o pedido. Uma vez mais, agradecemos à Marisqueira do Lago pelo seu apoio e desejamos toda a sorte para esta nova aventura. Como é que é, malta? Está tudo? Está tudo e fruti. Boa. Bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito. É o país que temos. É o país que temos. Sim, não podemos abandonar a consternação. Esse é o nosso sentimento do dia. Exatamente. Porque o Mercúrio está retrógrado. E o meu ascendente é em Leão. Pois. Nem sei. E o Sporting, pronto, foi o que foi ontem. Exato. Mas pronto. E o Porto ganhou. Exato, pronto. Se queriam o resumo da semana futebolística, daqui está. Não sabem de que semana é, mas pode ser que bata. Quem é que está em primeiro agora? É o Benfica. Eu sou do Benfica agora. Pronto, exato. Eu sou Acho que sempre- fazes muito bem. Eu sou sempre o que está em primeiro. Mas nota, quem é que está em segundo? Porto? É o Braga. É o Braga? É o Braga. Yeah. Fixe. Portanto, para os nossos colegas da terceira temporada, que vai ser claramente entre a Universidade do Minho e a Universidade de Bruxelas. Olha, Acho que... A Universidade de Bruxelas? deve ser para a Universidade Europeia. A Universidade de Bruxelas. É, não deve ser pois é, possível. não sei, não sei. Mas pronto, este Não é o interessa. episódio 5º ou 6º. Ainda não decidimos bem. Talvez, é um desses. É um desses. É. Portanto, é o 5º ou o 6º. Sim, sim. Portanto, vocês não são burros, percebem logo. Percebem logo que isto ainda não foi cortado e editado. Exatamente. Portanto, Mas por outro lado, aqui num autoelogio, quer dizer que nós temos algum mínimo planeamento. Quer dizer que nós planeamos. claro, Os episódios não estão feitos, mas estão planeados. estão planeados. Pelo menos isso. Planeados. Quer dizer, e esta gestão é quase... Epá, é tendo em conta todas as intempéries e contratempos Sim, até porque a pandemia. de duas pessoas que, pronto, percebes? Sim, entendo. Portanto, empresas que estejam a precisar de gestores, nós temos empregos, mas estamos dispostos. Exatamente. Mandem Sempre. propostas. Mandem propostas. É o país que temos, @gmail.com. Portanto, vamos tentar responder a duas perguntas. Primeiro, qual a avaliação no seguimento no grupo público da UC do plano estratégico e no grupo público da UP da avaliação anual feita relativamente ao ano anterior das metas, qual é que é a avaliação feita às metas propostas? E, em segundo lugar, tentar responder à questão qual o balanço e a demonstração de resultados presentes nos relatórios. Ora, nem mais. Queres que eu comece? Queres começar tu? Podes começar tu. É? Pronto. Eu sinto que é justo, porque tu tens aí todo um esquema de cor. Tenho um... que é muito mais digno de ficar para o fim. Portanto, como é que é feita a avaliação no relatório de gestão e contas da Universidade, do Grupo Público da Universidade do Porto? Esta avaliação é assente sobre 3 temas, os principais temas que já foram mencionados no episódio passado. Para os mais distraídos, é a educação e formação, inovação e investigação, ou ao contrário, e a terceira missão. Portanto, tenho uma ressalva para fazer. Nesta análise é feita apenas, é tida em conta apenas as entidades da Universidade do Porto, não da totalidade do grupo do Porto. Como tal, e apesar de existirem análises globais a todo o grupo no futuro ou mais adiante neste episódio, nestes parâmetros é apenas relativo à Universidade do Porto. Portanto, a análise que foi apresentada é predominantemente positiva. Realço apenas que... Exato, sim. Sim, obrigado.
depois editamos, ou não. Ou não. Portanto, se estiverem a ouvir isto já sabem que nós não ouvimos esta parte, ou então quisemos deixar ficar, mas pronto. Alguns dos parâmetros são tidos nesta avaliação são o número de estudantes inscritos em cursos, ou nos cursos, conferências de grau e não. Esses são os principais parâmetros no âmbito da educação e formação. De uma forma muito geral, para não estar a apresentar todos estes indicadores, porque eles realmente têm cores, mas não são tão giros quanto as bandeiras, neste primeiro tema da educação e formação existem 21 indicadores, dos quais 16 obtiveram uma avaliação verde, ou seja, positiva relativamente ao ano anterior, 2019. 5 obtiveram uma avaliação ligeiramente negativa, ou seja, igual ou ligeiramente inferior. Ok. Eu não sei quantificar até quanto por cento é que esta avaliação era tida, Ok. mas basicamente estes indicadores amarelo representaram que houve um ligeiro decréscimo no rendimento de alguns indicadores relativamente ao ano anterior de 2020. Eu ainda há bocado acho que disse 2019. Portanto, quando ouviram 2019, era 2020. Era 2020. Estes indicadores dizem respeito, na maioria das vezes, ao sucesso académico. Portanto, particularmente os estudantes de primeiro ano não obtiveram... O número de estudantes de primeiro ano que obtiveram uma aprovação a 75% dos seus ECTs... Exigentes, foda-se. Sim, desceu. O número de mestres, ou seja, pessoas a concluir o mestrado, também desceu. E assim também o número de doutoramentos. Claro que temos que ter em conta que isto foi em contexto de pandemia, não é? Principalmente para os estudantes de mestrado e doutoramento, a coisa pode ter ficado um pouco mais complicada. Pelo menos ao nível de investigação, tudo o que envolvesse sair de casa deve ter sido impactado. Até porque nós também fizemos uma tesezita de mestrado nessa altura. Basicamente. Já nem é preciso dizer isso para nós, já tem isso. Sim, mas é, a pessoa quando este podcast for ouvir daqui a 50 anos, as pessoas já não se vão bem lembrar que 2020 era ano de pandemia. Porque às vezes eu penso também na Primeira Guerra Mundial e não me lembro logo da gripe espanhola. Porque, pronto. Não tiveste bem, José. Pronto. Eu lembro-me agora no início do episódio não dissemos os nomes. Mas Pois também não. quem já vai no sexto episódio já sabe. E também não dissemos bem-vindos ao país que temos. Então, olha, sejam bem-vindos ao país. Isso também não é assim tão importante. Sim. Pronto. Houve também um ligeiro decréscimo dos números de estudantes estrangeiros, vindos quer de Erasmus ou de outros programas de intercâmbio, quer estudantes inscritos vindos tendo outras nacionalidades, ou seja, o que representa um ligeiro decréscimo numa daquilo que seria um dos principais fatores de avaliação, que era um dos principais objetivos da Universidade do Porto, que era a atração de estudantes de outras nacionalidades com vista à diversificação e quebra de fronteiras. Pronto, muito mais rapidamente, relativamente ao segundo tema, a investigação e a formação, investigação e inovação, possui também uma análise predominantemente positiva, tendo apenas 4 indicadores com valores ligeiramente inferiores ao ano anterior e 17 indicadores positivos, demonstrando que quantitativamente o desenvolvimento do grupo P neste tema foi elevado, tal como no anterior. Eu estou a sentir aqui uma evolução bacana. Assim, sim, pelo menos já vamos Segundo ver o que eles dizem, pelo menos. Pois, eu também fui ver quantos alunos é que estavam inscritos, não é? Yeah. Pronto, peço desculpa, você estava mesmo inscrito. Mas pronto, alguns destes indicadores que estiveram ligeiramente abaixo do expectado foram o número de projetos com financiamento nacional, pelo menos liderados pela UP, e também o número de projetos com financiamento internacional participados ou liderados pela UP, e pronto, a obtenção também de novos financiamentos nacionais. E pronto, acho que é tudo. Está tudo aí. Está tudo. Vamos agora à parte esteticamente apelativa. Yeah. Na monitorização do plano estratégico da UC para o quadriênio 2019-2023 existe um conjunto de indicadores
que são avaliados segundo metas. Portanto, em 2019, para a investigação e inovação, a lista do professor Amílcar estabeleceu 9 metas. E em 2022, ou melhor, em 2021, das 9 metas, 6 encontravam-se a vermelho, 2 a verde e uma amarela. A evolução, portanto, deixa-me só aqui dar uma ressalva. Faz. Em 2019, quando estas metas foram estabelecidas, no entendimento do plano estratégico, das 9 metas, 6 encontravam-se a vermelho, 2 a verde e uma amarela. Em 2022, que é o ano referente deste relatório de gestão e contas, 3 encontram-se a vermelho, 4 a verde, uma amarelo e uma a cinzento. Portanto, há aqui um conjunto de cores, temos aqui quase um arco-íris. Portanto, esta lógica repercute-se nos indicadores: ensino, desafios societais, internacionalização, pessoas, qualidade, financiamento, comunicação, ambiente e ação climática e, por fim, cidadania, igualdade e inclusão. Aquilo que eu posso apontar é que para o ensino estabelecido com 8 metas, a evolução encontra-se com 3 a vermelho, 3 a verde, 2 a amarelo. Para os desafios societais, a evolução encontra-se das 7 metas estabelecidas, 1 a vermelho, 4 a verde e 2 amarelas. Para a internacionalização, das 5 metas, 4 vermelhas e 1 verde. Portanto, aqui a Universidade de Coimbra encontra-se a falhar redondamente no seu objetivo primordial, que era a internacionalização da Universidade de Coimbra. Portanto, não faço parte do Conselho Geral, não faço a mínima ideia do que é que se está a passar, mas tendo em conta que das 5 metas, 4 vermelhas, significa que a evolução é negativa. Sim, a não ser que sejam todos do Benfica e esteja ao contrário do esquema das bandeiras de ir à praia. Isso era uma lógica muito própria. Era. Mas que, se formos sugerir, talvez aceitem. Achas? Eu acho que não. Achas que não? Eu acho que não. Não, pronto. Se calhar não podemos sugerir, temos de deixar um Isto papelinho. já não estamos no tempo da velha senhora. Percebes? Para a qualidade das 2 metas, 2 encontram-se a amarelo. Para as instalações, das 3 metas estabelecidas, encontram-se as 3 a verde. O que é engraçado, porque pronto, não interessa. Para o financiamento, das 2 metas, encontra-se uma a vermelho e uma a verde. A comunicação, exatamente igual à anterior, portanto, financiamento. Para o ambiente e ação climática, das 3 metas estabelecidas, 2 a verde e uma amarelo. Por último, cidadania, igualdade e inclusão, das 3 metas estabelecidas, 2 verdes e uma 50-50. Portanto, como eu tinha dito, vermelho e verde. Só quero tirar aqui uma nota, que é precisamente a questão da falha ao objetivo primordial para a internacionalização, e para dizer que este método, apesar de nós estarmos a fazer pouquinho dele e até com um tom mais de escárnio, acho bacano, acho que afunila o desenvolvimento em 4 anos, e de um ponto de vista de continuidade e de uma perspectiva a médio e longo prazo da UP, oferece uma noção mais ampla daquilo que é o desenvolvimento da universidade, até porque sinceramente acho que o da Universidade de Coimbra tem muitos indicadores, muitas metas, muitas linhas de ação. Portanto, tu vais perder o fio à meada quando estabeleces que o teu objetivo é fazer 1063 ações. Sim. Eu acho. Ainda por cima, para um quadriênio, que são 4 anos, não são 2 anos, são 4 anos. Sim, mas eu diria também que o facto de serem 1063 ações e serem esses os indicadores tomados, torna muito mais fácil encontrar zonas de melhorar, não é? Portanto, quando tens pontos mais abrangentes, descobres que, ok, existe aqui um problema, mas tendo em conta que são mais abrangentes, não é? Tendo em conta que para cada área existem cerca de 21 indicadores, se formos a distribuir as 1063 ações da UC,
vai dar muito mais indicadores por cada tema de ação. Muito mais. Muito mais. Isso vai permitir ser mais preciso na área de intervenção. Ou permitiria ser mais preciso na área de intervenção. Pois, porque o que acontece na prática também pode ser o reverso da moeda, que é precisamente tu esqueceres da big picture. Pode ser, exato. Do objetivo comum e do, Sim. Ou seja, do goal, né? Por um lado é positivo porque tem mais dados, por outro pode estar sobrecarregado de dados. E há simplesmente entidades públicas que não conseguem trabalhar com dados Portanto, ainda. eu diria portanto, e recomendaria que a quem tem que se dedicar a isso, que tendo em conta que são 1063 ações E atenção, e há 365 dias do ano, para dividir cerca de 4 por dia, até E depois atenção metes as férias e o Natal. que nós estamos a falar de um grupo, de um ecossistema tão grande, tão amplo como o da Universidade do Porto, É verdade. do Grupo Público da Universidade do Porto. O Grupo Público da Universidade de Coimbra, no relatório, só contempla a Universidade de Coimbra. Portanto, as restantes 17 entidades participadas não se encontram. Sim. Neste aspecto é como a UP. É? Porque nestes indicadores são essencialmente para a Universidade do Porto e não para o grupo. Ok. Portanto, está feito a questão Exato. da... Deixa-me só fazer uma ressalva, Diz. que eu ainda há pouco estava um pouco confuso com as minhas informações, estava com um pouco mal cedo, tinha muitas informações e não me estava a conseguir localizar e ocorreu-me que me esqueci de falar sobre o terceiro tema, que é a ação social. Yeah. Ação social não, peço desculpa, fugi uma boca para a verdade. É a terceira missão, o qual também tem 21 indicadores, 17 foram positivos, ou seja, verdes, 2 amarelos e, pela primeira vez, 2 vermelhos. Ok. Pelo que eu percebi nos 3 temas, a maioria dos indicadores estão positivos. São. Na UP. A grande maioria são positivos e estes dois indicadores que estiveram negativo são muito semelhantes, basicamente são os novos projetos de investigação e desenvolvimento originários das unidades orgânicas ou aqueles nos quais estas participam, mas são em parceria com outras empresas ou entidades participadas. Mas também tem uma vantagem, como já vimos e já falámos várias vezes, também tem uma vantagem a questão de ser comparativamente ao ano anterior. Uhum. Até porque já no outro episódio falámos da proximidade e a questão geográfica, mas o Porto tem uma cintura industrial muito significativa, principalmente em comparação com Coimbra. Não existe indústria. Vamos avançar para a última pergunta deste episódio. Vamos em bom tempo. Portanto, qual o balanço e a demonstração de resultados presentes nos relatórios? Queres começar? Queres que eu comece eu? Sim, podes começar. Sim. Portanto, o Grupo Público da Universidade de Coimbra, e aqui fazendo uma ressalva que não é de toda a nossa área, e nós vamos aqui dizer jargões e conceitos de finanças, sim, que nós não sabemos propriamente explicar. Exato. Perguntamos a pessoas, podem-nos ter mentido. Portanto, qualquer coisa que a gente diga, a culpa é dos nossos amigos. E desconfiem. Desconfiem sempre. Sempre. Portanto, a Pública da UC tem uma posição financeira consolidada, fazendo jus ao objetivo tanto do Grupo Público da UC como do Grupo Público da Universidade do Porto, que é atingir na Universidade do Porto mais de 75% de autonomia e na Universidade de Coimbra mais de 50% de autonomia. Portanto, isso vai ser... o Orçamento de Estado, para aqueles que são leigos como nós. Portanto, isso no próximo episódio nós vamos abordar aquilo que nos fez o motor desta iniciativa de criar o podcast, que é perceber uma espécie de se afinal o Estado continua a investir na nossa educação ou não. Portanto, vamos perceber que não. Sim, mas continua a investir, mas com um papel muito menos significativo e cada vez mais, paulatinamente mais reduzido. Spoiler alert. Portanto, o Grupo Público da UC efetivamente tem uma posição financeira consolidada, o que significa que não tem lucro porque se encontra sob a tutela, sob o regime de direito público, sob a égide da administração pública indireta e, portanto, não existe, do ponto de vista da administração de ensino superior, noções como lucro, mas tem um balanço de 758.953.695 euros. Puxa! Portanto, com património líquido, com total património líquido de 471.490.243 euros,
com um resultado líquido, que é um saldo de gerência de 10.907.415 euros, portanto, diz? Exato, eu ia dizer para explicares um pouco melhor. Pronto, este saldo de gerência é uma espécie de balão de oxigénio que transita de, por exemplo, 2021 para 2022 e é a diferença entre a receita cobrada e a despesa efetuada. Portanto, dizer que o saldo de gerência da Universidade de Coimbra em 2022 foi de 10.907.415 euros significa dizer que no fim do ano, dia 31 de dezembro de 2022, sobraram 10 milhões, quase 11 milhões de euros à Universidade de Coimbra que transitam para o orçamento do ano 2023 na eventualidade de acontecer alguma coisa como um vírus mundial como a Covid-19 e seja preciso um balão de oxigénio, daí a expressão, para introduzir no orçamento da instituição. Não é? Sempre com 11 milhões de euros em álcool gel não é nada. Meus meninos. Por isso é que depois eles diluem essas merdas, caga a roupa toda. Eu não sei, eu queria só fazer uma questão a quem soubesse se o álcool gel que estava presente, espalhado por toda a Universidade de Coimbra, se o cheiro a bagaço tem algum fundamento ou não. Portanto, um total de receita cobrada líquida de 261.444.531, que no próximo episódio vamos ver que é mais ou menos, não me lembro agora de cabeça se é este o número exato, mas é mais ou menos o valor que a Universidade de Coimbra precisa todos os anos para funcionar, e um total de despesa paga líquida de 174.473.323 euros. Portanto, falei no balanço, que engloba tudo, acho eu, não é? Portanto, os ativos, os passivos, valores em juros, tipo de investimentos, tudo, total património líquido, resultado líquido, que é o saldo de gerência, total de receita cobrada e total de despesa paga. Portanto, despesa paga líquida? Sim, líquida. Se quem souber aprofundar estes conceitos e explicar à malta, pá, que manda um e-mail que ou a gente faz aí uma chamada, ou vamos ter com vocês, ou expliquem, a gente diz como for melhor. Mas o nosso objetivo também é perceber melhor esta questão. Se calhar até voltaremos no próximo episódio, porque sim, vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar por uma questão de relação, porque o próximo episódio é exclusivamente dedicado ao financiamento e é natural que a gente volte. Portanto, só dar aqui a nota do fiscal único, que de acordo com o fiscal único o relatório foi preparado em conformidade com os requisitos legais, todos os regulamentos, não fôssemos nós portugueses, e o tal fiscal único não identificou incorreções materiais, por acaso é um gajo do Porto. Última nota, a execução da receita é de crescimento pelo 4º ano consecutivo, portanto, em 2021 a Universidade de Coimbra continua pelo 4º ano consecutivo a crescer financeiramente, rumo ao objetivo que muitas vezes não é sabido pela comunidade académica, que é a Universidade de Coimbra pretende ser em mais de 50% autónoma financeiramente. Portanto, isto significa que o Orçamento de Estado cada vez aloca menos dinheiro para a Universidade. Não alocar menos dinheiro, mas aloca menos importância no orçamento da Universidade. Sim, então, sim. Não é? Porque, sim. Pronto. Ou seja, a malta em Lisboa lá no governo acha que o subfinanciamento deve continuar e o pensamento, pelo que eu já percebi, é bem, se vocês safam com menos dinheiro, vamos vos dar menos dinheiro ainda. E o pensamento cá em Coimbra, pelo que eu já percebi, é bem, se a malta em Lisboa não nos quer dar dinheiro, a gente tem que ir buscar dinheiro do outro lado, porque temos de ter dinheiro para as nossas coisas e vamos conseguir porque somos bons o suficiente. E acho que o panorama é um bocadinho este. E isto lança as bases até para aquela discussão que houve há uns anos sobre o regime fundacional aqui na Universidade de Coimbra. Quando o bacana do Porto veio cá e foi apedrejado. Pois. Por exemplo, se calhar nós devíamos ter percebido que o próprio Conselho Geral que nos governa pretende ser autónomo financeiramente, o que significa que mais de 50% do dinheiro destes 261 milhões já não é maioritariamente proveniente do Orçamento de Estado, uma vez que a independência financeira da UC neste momento eu penso que está a 49%. Pois. E está muito perto do objetivo. Portanto, termino com esta nota. Sim. Eu sinto que
nós não temos uma posição tomada, não é? nem temos nós que não ter. temos, até não sabemos propriamente o que pensar, mas achamos por bem haver discussão. Sim. Acho que é bom. O É que bom para importa é toda a discutir, gente. já dizia o chefe Rui Paulo, o que importa é falar. Sim. Quando não tens nada para dizer, fala. Pronto, Agora vais estar calado. Porra. por amor de Deus. Pica-me aí essa cebola já. Portanto, Então, em relação ao Grupo Público da Universidade do Porto, existem aqui diversos valores que me deixaram estonteado, vá, não é? em êxtase. Sim, eu fiquei maluco. Eu comecei a olhar para estes números e até pensei que tinha epilepsia. Deu milho. E, bem, portanto, assim, alguns que vale a pena mencionar. O total do património líquido da universidade, do Grupo Público da Universidade do Porto é de 742.257... Exato, 742 mil... Não, 700 mil... Isto é um número tão grande que eu tenho alguma dificuldade. É 700 mil... 700.040... Vai ser um número muito grande, que isto é em milhões de euros. Em milhões de euros? Sim. Então é mil milhões, 742 mil milhões de euros. 742? Não, isto são 257 mil milhões de euros. Não, são 257 milhões de euros. 742 mil... 257 milhões de euros. Yeah. Epá, É isso, que número estonteante. Foda-se. É o total do património líquido? Sim. Aí é bem. É, Porra. e bem, isto representa... Tem um peso relativo de 69%. E relativamente ao ano de 2020, portanto isto é de 2021, relativamente ao ano de 2020, subiu cerca de 26 milhões. 26 mil milhões. Os gajos sabem ganhar guita, cara. Pois, ou isso, ou então fazem relatórios muito bem. Mas pronto. Assim. Pronto. Mas o que é que eu posso evidenciar mais? O passivo corrente é de 336 mil milhões e mais uns trocos, uns mais uns milhões. E o total do passivo no ano de 2021 foi de 341.244 milhões de euros. Portanto, E nós aqui já tínhamos visto que os indicadores diferem muito, não é? Entre os grupos. sim, portanto, até porque... São bem reduzidos os da UC, eles oferecem muito poucos. Exato, sim. No relatório da Universidade do Porto existem alguns mais que podem interessar, até porque a própria situação legal é diferente, não é? Yeah. Portanto, o P tem acionistas, tem shareholders, que é mais ou menos a mesma coisa, Yeah. stakeholders, então existe... de certeza que tem que apresentar outro tipo de indicador. E esses números englobam as entidades participadas, não é? Onde a UP tem percentagem maioritária ou minoritária, o que significa que esses capitais também contam. Contam. Enquanto Sim, o da UC é apenas da UC. é apenas da UC. O que já não é... o que é guita, pronto, é guita, sim, mas dá para ter noção que são dimensões. Por acaso quero muito voltar a este tema, se calhar voltamos a fazer uma coisa deste género quando o relatório da UC se encontrar discriminado com o ecossistema da dimensão, com a dimensão real, portanto com as 17 entidades participadas como o da UP, porque aí ia ser giro, porque eu acredito que o ecossistema da UC na realidade com as entidades participadas não será tão disparo do da UP, embora lembro-me de teres dito que eram 35 entidades participadas no caso da UP. Sim. Mesmo assim 17 para 35 ainda é alguma, e como tu disseste muito bem naquela expressão, tem uma cintura industrial, não foi? Cintura industrial. Já ouvi muita coisa, agora cintura industrial nunca tinha ouvido. Verdade. Até dá gosto de dizer cintura industrial. Sim, é um termo que de vez em quando se pode aplicar poucas vezes, mas quando se aplica Aplica. sabe bem. Sabe bem. É como o vinho.
Nem Portanto, sabe sempre bem. acho que ficamos por aqui, até porque no próximo episódio vamos aprofundar Exato. mais. No próximo episódio vamos para os números. Se calhar até chamamos aqui um gajo que perceba tipo de finanças e de cenas assim. Ou então não, perguntamos-lhe e dizemos que é mais giro, tipo, Sim. nós enganar-nos. Sim, até era giro por dizermos coisas que não sabemos bem o que é que representa. Parecemos os tolinhos. Sim, olha-me só estas concessões. Já viste o valor das concessões? Yeah. Tá bem. Pronto, acho que por este episódio foi mais curtinho que os outros. É tutti. Exato. É o país que temos. Metam um like, subscrevam e deixem comentários. E olhem, Olha, à a nossa. nossa.